Acessando aí, chegou, as suas Bíblias no Salmo 103. Uma alegria ter vocês aqui. Uma parte da igreja está viajando por aí, outra parte recebendo familiar em casa. Mas que bom a gente estar aqui hoje. Para nós um domingo sem ter esse encontro de adoração é um domingo meio esquisito. É um domingo que não está completo se a gente não se encontra para adorar a Deus. E isso é muito especial, porque mesmo quando a gente viaja, mesmo quando a gente está fora, eu já tive essa experiência de estar em outro país, com pessoas de outro idioma, quando a gente chega no domingo, já tem aquela vontade de igreja. E quando a gente vai para a igreja, a gente se conecta. Às vezes a gente nem fala muito bem o idioma, né? Está ali tentando entender o inglês, o espanhol ou qualquer outro idioma. Mas a gente se conecta porque a gente sabe que ali é um ambiente de adoração ao Senhor Jesus. Ali a gente está envolto à palavra de Deus. Ali de fato nós estamos entre irmãos. E de alguma forma a gente se sente em casa. E não são poucos os relatos de irmãos que migram para outros países e o ambiente onde eles mais conseguem vivenciar essa comunidade e até valorizar a comunidade é o ambiente da igreja, onde eles se conectam, se sentem abraçados, mesmo chegando uma primeira vez. Inclusive é assim que a gente quer que os irmãos que chegaram aqui a primeira vez se sintam abraçados também, se sintam realmente na casa do nosso Pai. E a gente está num clima de final de ano, e eu vou ler um salmo um pouquinho comprido, mas acho que vale a pena a gente ler ele inteiro. E diz assim o Salmo 103: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo e que se vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os temem. E a sua justiça com os olhos com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como o rei domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor vocês, os seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, os seus servos, que cumprem a sua bondade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Senhor, a gente conta com a Tua presença, confia na Tua presença aqui entre nós e nós te pedimos que a Sua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, mais uma vez, em nome de Jesus, ó Pai.
Amém. Irmão, você sabe que a gratidão não é algo muito natural para nós. Algumas pesquisas do comércio, por exemplo, dizem que um cliente insatisfeito, ele causa muito mais estragos do que 10 clientes satisfeitos. Às vezes você é bem atendido num lugar, e ok, você sai feliz, você foi bem atendido. Às vezes você é mal atendido no lugar e você diz, eu vou lá fazer uma avaliação, eu vou escrever para a gerência, eu vou escrever para o supervisor, eu vou falar para todo mundo o quanto esse lugar é ruim. Então parece que os sentimentos negativos mobilizam mais. Nessa onda nossa de algoritmo, de rede social, isso é muito comum. O ódio das extremidades políticas, ideológicas, por exemplo, ele mobiliza mais. A lógica religiosa de falar verdades duras e construir um inimigo do lado de lá e ter esses embates em rede, gera engajamento, gera like, né? A coisa da polêmica. Parece que é do humano isso. E aí, os sentimentos de gratidão, parece que não são muito óbvios. Eu vejo pelo meu filho, né? Não canso de dar exemplos da minha casa e do meu cotidiano. Meu filho tem 1000 brinquedos, graças a Deus. A gente compra, ele ganha e tal. Aí esses dias fomos lá no Lar Batista. Lar Batista é uma instituição que o Gerson, nosso irmão aqui, é o secretário executivo e trabalha com crianças em vulnerabilidade, sob cuidado da justiça, aguardando a adoção ou volta para a família, esses processos todos. E aí a gente foi numa dessas casas, que seria o que chamaríamos de abrigo, de orfanato, né? Nomes já ultrapassados, mas só para os irmãos entenderem. E a gente foi lá, 20 crianças, brincamos, apadrinhamos as crianças com uma roupa e levamos uns robozinhos de brinquedo, um brinquedo muito simples que nós tínhamos dado aqui para as nossas crianças aqui da igreja e levamos lá também. Aí meu filho falou, quando a gente veio embora, ele falou que queria ficar lá. Eu falei, eu queria ficar lá, queria morar lá. Aí a gente falou, filho, mas lá são crianças que estão longe dos papais, das mamães. Você ia ficar sem a sua mamãe, por exemplo, lá. Ele falou, mas pelo menos lá eu ia ganhar um robozinho. Como se ele não tivesse 10.000 brinquedos em casa. Mas naquele dia, ele achou de sentir falta do robozinho que as crianças de lá ganharam e que ele já tinha ganhado. Só que ele ganhou aqui em outubro. E já era dezembro. E as crianças de lá ganharam. É lógico, ele tem 4 anos de idade. Então ele não tem muita noção da complexidade da vida. Mas é real que se a gente não insistir com eles na gratidão, eles não terão. Aliás, essa ação do Lar Batista teve essa motivação, quando a Andréa trouxe essa ideia, de mostrar para nossas crianças a realidade de outras crianças, que é muito difícil. E que as nossas crianças aqui, de classe média, bem cuidadas, com boa moradia, com boa condição de vida cotidiana, tem muito mais do que muitos por aí. Mas eles não têm essa noção da vida deles, do quão é boa a vida deles. E às vezes parece que a gente também não tem a noção do quanto é boa a nossa vida. Faz o exercício de colocar no Google aí a sua renda familiar e compare-se com o resto do Brasil. Eu tenho certeza que estamos bem acima da média do nosso perfil aqui. Se você comparar com o mundo, então, provavelmente mais ainda. E ó que nós não somos nenhum país rico, mas por vezes temos uma boa condição, uma boa vida.
Outro exercício que eu costumo refletir é comparar a vida que eu tive com a vida que eu estou dando para o meu filho. A vida que eu estou dando para o meu filho é muito melhor do que a que eu tive. A gente evoluiu economicamente, a gente evoluiu na educação. Meus pais estudaram até a 4ª série, minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até o ensino médio, eu já fiz faculdade. Meus pais sempre moraram de aluguel, eu já casei com um apartamento próprio. Compramos enquanto noivos à época. Então, tem uma série de coisas que é melhor. E tem uma série de coisas que a minha vida também foi muito melhor do que a vida dos meus pais. Que estudaram menos, que trabalharam mais pesado, tiveram menos instrução, menos possibilidades. Minha mãe, do interior da Bahia, migrou para São Paulo para buscar uma condição melhor de vida. E ela já reconhece que ela teve uma vida melhor do que os meus avós, que sempre trabalharam na roça, que sempre comeram ali no limite da produção e daquilo que era possível plantar e colher, mas nada muito além disso. Entende como a gente olhar para trás e olhar para o cenário de vida e ver quantas mudanças tivemos, e como evoluímos, e como podemos e devemos render graças a Deus por tudo que temos, é importante. Mas que ao mesmo tempo essa gratidão não é tão natural assim. Aliás, a ingratidão parece que é mais a nossa cara. Até nos dias de Jesus, né, Jesus cura lá os leprosos, e de repente só um volta para agradecer. Então isso significa também que não é uma coisa desta geração, deste tempo, do Brasil, do paulista, do paulistano. É uma coisa do humano. O humano tem uma tendência à ingratidão. O humano tem uma tendência de não reconhecer os bons feitos da parte de Deus na nossa vida. Ou, reconhecendo, nos esquecemos rápido. E é isso que o salmista nos convoca, dizendo assim: bendiga a minha alma ao Senhor. Aliás, bendiga todo o meu ser. Eu quero que a minha alma aqui, né, como sede intelectual, mas eu quero que não só a minha cabeça bendiga a Deus, a minha boca, mas eu quero que todo o meu ser bendiga, que todo o meu corpo seja uma expressão de louvor e de adoração a Deus, de reconhecer a Deus. E ele diz: e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sim, porque nós esquecemos. Nós oramos, recebemos a bênção, e às vezes sequer agradecemos. A gente esquece. Porque às vezes já vem outra luta, e outra luta, e outra luta, e outra coisa, e aquela bênção de ontem já passou. E o salmista diz: eu não quero me esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. E aqui eu já vou te deixar umas dicas de ano novo. Anote os seus motivos de gratidão. Eu tenho insistido aqui com os irmãos, uma prática que eu adotei há alguns anos: tenha um diário, um caderninho da oração, e nesse caderninho da oração, coloque as respostas das orações também, e coloque a gratidão por cada coisa. Por quê? Porque você vai esquecer da bênção que você recebeu hoje. E aí você anota, porque de vez em quando você pode ir lá no caderninho e olhar o que aconteceu com você dia 28 de dezembro de 2025, e você vai lembrar do dia de hoje. Assim como se você tivesse anotado antes, você iria lembrar, você iria refletir, você iria agradecer a bênção de Deus na sua vida. Anote. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O salmista está falando com ele mesmo,
como quem conversa no espelho, como quem conversa com a própria alma, dizendo: olha a minha alma, olha aqui, Reinaldo Júnior, olhe para si mesmo e não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus na sua vida. Não se esqueça, agradeça. Em casa, nós fazemos oração ao final dos dias, antes de dormir, e a nossa palavra com o nosso filho é: pelo que nós vamos agradecer hoje? Qual vai ser a nossa gratidão de hoje? Está virando uma reza, porque é sempre a mesma coisa. Ele fala pelo papai, pela mamãe, pela casa. Porque a gente acaba falando isso, né? Pelo papai, pela mamãe, pela casa que a gente mora, pela igreja. Mas é verdade, a gente agradecer, a gente colocar diante de Deus essa gratidão, e a gente poder lembrar, não só desse padrão cotidiano, né? Pelo alimento, pela casa, pela família, mas também tantas outras coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Uma coisa que a gente aprendeu a agradecer pelo trabalho, e não tratar o trabalho como um peso, mas como um motivo de gratidão. Porque no começo o nosso filho ficava chorando, e a gente dizia: não, filho, não chora não, porque a gente tem que trabalhar para comprar brinquedo para você. A gente tem que trabalhar para comprar roupa nova para você. E a gente falou: não, mas está errado isso. Primeiro, a gente tem que trabalhar porque a gente ajuda as pessoas quando a gente trabalha. Não é verdade? A gente tem uma cooperação com o mundo quando a gente trabalha. A gente coopera com a economia do nosso país, a gente coopera com outras pessoas do ambiente de trabalho. O nosso trabalho às vezes oferece um serviço a outros. Então a gente abençoa as pessoas quando a gente trabalha. E segundo, a gente é grato porque é a forma do nosso sustento. É a forma como Deus abençoa a gente, a forma como chega os recursos na nossa casa. Que bom, que bênção. Já pensou? Né? As crises, os momentos de desemprego, as pessoas que ficam aí fora do mercado de trabalho sem conseguir se encaixar. Que tristeza, que alegria nossa poder trabalhar. E ele diz: Ele que perdoa os seus pecados, Ele cura as suas doenças, Ele resgata a sua vida da sepultura, Ele te coroa de compaixão, Ele te abençoa, Ele te perdoa. Essa é a maior bênção de todos. Eu penso que a maior cura de todos é a cura da escravidão do pecado. É a cura que Jesus traz na sua cruz. Nós estávamos mortos, condenados pelo pecado, e o Senhor Jesus nos cura. É a cura que não tem outro remédio senão a cruz. É a cura que não tem outro tratamento senão a cruz. É a cura que não tem outro medicamento que não a cruz. Para outras coisas, nós podemos receber uma cura divina? Podemos. Mas podemos também receber uma cura humana. Também temos a ciência, as tecnologias, os tratamentos, as evoluções medicamentosas, que Deus também abençoa essa área, e que muitas vezes a cura chega para nós dessas formas. Mas aquela cura que é impossível de qualquer tratamento é a nossa escravidão do pecado. É a nossa condenação ao inferno. E aí Jesus veio e curou. Jesus veio e nos curou. E curou de uma vez por todas, por meio da cruz. Ele diz que renova, inclusive, a nossa juventude, olha aí, ó. Renova a nossa existência como a da águia. Ele também faz justiça à causa dos oprimidos, sim. O Senhor defende a causa dos mais pobres. Ele manifestou, olha o Davi se lembrando, ele manifestou os seus caminhos a Moisés lá atrás, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é paciente e cheio de amor, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Tem gente que é terrível, né? Tem gente que quer ser justamente o contrário de Deus. O problema é que o contrário de Deus é o diabo. Então tem que tomar cuidado da gente querer ser contra Deus, ou o contrário de Deus. Porque olha quem Deus é. Deus não acusa sem cessar,
Deus não fica ressentido para sempre. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Às vezes nós somos tentados a acusar sem cessar, ou seja, insistir na acusação contra os outros. Às vezes a gente é tentado a ficar ressentido, alimentar ressentimento, insistir em ressentimentos, que não leva a nada. Termina o ano sem ressentimento. Para quê? Para que ficar amargurado? Para que ficar ressentido? Para que dizer, por causa dele, por causa dela, isso aconteceu? Deixa para lá. Deixa para lá. Não vai te levar a nada, não vai te fazer bem atravessar o ano guardando qualquer tipo de ressentimento. Por qualquer motivo. Eu sei que às vezes há motivos pequenos. Às vezes há motivos grandes. Às vezes há motivos que para mim é pequeno e para você pode ser muito grande. Às vezes há motivos que para mim pode ser muito grande e para você é uma coisinha assim. A gente está num mundo em que as pessoas estão matando, em briga de trânsito. Os homens estão matando as mulheres que não querem mais ficar com eles. Estão agredindo crianças. Para quê? Para quê? Ele diz que ele não acusa, ele não fica guardando ressentimento. Já pensou um Deus que guarda ressentimento? Um Deus que fica acumulando os nossos pecados para jogar na nossa cara, né? Alguém já disse que no juízo final vai ter prints do WhatsApp no céu? Deus me livre. Deus nos livre. Deus te livre. Não. Deus não guarda ressentimento. Deus não é um Deus que fica alimentando. Deus não é um Deus que nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele tem misericórdia de nós. E como nós não vamos ter misericórdia de outros? Como nós não vamos perdoar outros, se nós necessitamos tanto do perdão de Deus? Como nós vamos alimentar ressentimento contra os outros, se Deus diz que é o primeiro a não ficar ressentido? Ele nos trata com compaixão. Versículo 13 fala que, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os teme. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Sim, nós somos muito falhos. Pecar é da nossa natureza. Transgredir, desobedecer é da nossa natureza. Desde que a gente é bebezinho, a gente está transgredindo. Desde que a gente nasceu, de alguma forma, algo nos leva para o mal. E nós temos um Deus que nos traz para o bem. Nós temos um Deus que coloca pessoas na nossa vida para que façamos o bem. Nós temos um Deus que se revela na Escritura Sagrada e que nos mostra como fazer o bem. E Ele tem misericórdia de nós. Mesmo sabendo que nós somos como uma flor do campo, que cresce, mas que de repente com o vento se esvai. E nem se sabe mais onde a gente estava. Você já pensou nisso assim? E aí, esse para mim é mais um motivo de gratidão. Eu pensar que, ao olhar para a idade da Terra, ao olhar para o cosmos, ter uma ideia do planeta, do sistema solar, dos outros planetas, ter uma ideia do universo todo, e pensar assim, quem que eu sou nesse universo inteiro, né? Eu sei que tem gente que se sente o centro do universo, mas a gente tem que contar para esse pessoal que não é bem assim. Que a nossa vida não é nada diante do cosmos. De que a gente vai morrer
em poucos dias o nosso corpo começa a apodrecer e começa a ser comido dos bichos da terra e dos bichos que vêm das nossas bactérias do organismo. Que algumas pessoas vão sentir a nossa falta e chorar a nossa morte, mas que a gente vai passar e logo nem vão lembrar que a gente existe. No nosso trabalho, alguém vai ocupar o nosso lugar no dia seguinte. E as pessoas nem se lembrarão que a gente existiu. Na nossa família, as pessoas vão chorar um pouquinho mais, acho. Mas vão seguir com a vida delas. E aí, a geração que vem depois, nem nos conheceu, nem nos conhecerá. Vai passar. Simplesmente vamos passar. E é isso que o salmista está dizendo, e talvez o salmista nem tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Sobre o planeta, sobre o universo, sobre tudo aquilo que a ciência tem nos revelado. Mas o fato é, a gente é muito pequeno. A gente é essa erva do campo que está hoje vivo e amanhã sopra um vento e acabou. Mas o texto bíblico está dizendo que ainda assim, Deus tem misericórdia de nós. Ainda assim, Deus nos abençoa, mesmo nessa nossa vida passageira, mesmo nessa condição tão mortal, mesmo nessa condição de que estamos aqui vivos hoje e amanhã não temos o menor controle sobre a nossa própria vida. O salmista diz, mesmo assim, Deus é misericordioso com a gente. O seu amor é leal, o seu amor é eterno e está com que os temem. A sua justiça com os filhos dos seus filhos, inclusive. A justiça de Deus abençoa e alcança os nossos filhos, os nossos netos, daqueles que guardam a sua aliança e obedecem os seus preceitos. Olha a bênção de Deus, alcançando filhos e netos nossos. Por graça, por misericórdia, por bondade. Esse Deus que domina sobre tudo, sobre todos os lugares, que domina o céu, que domina a terra, que domina o universo, Ele ainda assim se preocupa em nos abençoar, em cuidar de nós. É por isso que nós temos que terminar esse ano cheios de gratidão por esse Deus tão grande, que cuida de nós tão pequenos, por esse Deus tão bondoso, que não nos trata conforme os nossos pecados, mas tem misericórdia de nós e nos abençoa, sabendo e vendo o quanto somos pecadores. Essa graça, esse amor, essa misericórdia de Deus na nossa vida, nós temos que celebrar e agradecer, não se esquecer. Portanto, renove os seus motivos de gratidão. Eu sei que você tem pedidos, talvez. Fez pedidos no Natal. As crianças fazem pedidos para o Papai Noel. Os adultos já fazem pedido para Jesus mesmo, né? Eu gostei daquele meme que o sujeito fala com Jesus. Jesus, nesse Natal eu quero isso, isso e aquilo. E Jesus diz, é seu aniversário ou meu? De quem é o aniversário, né? Natal é aniversário de Jesus. Então a gente que tinha que dar presente para Jesus, né? Então é o contrário o negócio. Mas eu sei que nós temos pedidos para 2026. Se você me perguntar, eu tenho a minha lista. Mas antes dos pedidos, vamos entrar 2026 com os agradecimentos. Antes da lista dos objetivos daquilo que virá, e eu acho que é bom esse renovo, né? É uma oportunidade, né? O ano novo vem com essa experiência da renovação, e esse sentimento eu acho que é bom, é gostoso, eu gosto pelo menos, de renovar compromissos,
de renovar ideias, desejos, projetos, objetivos, mas renove também a sua gratidão. Renove os seus motivos de gratidão por todos os anos que você viveu até aqui. No meu caso, são 41 anos. Tem muitos motivos de gratidão para eu anotar no meu diário, para eu agradecer a Deus por todos esses anos. E eu sei que tem mais coisa pela frente. Já disse, eu tenho meus pedidos, tenho os meus objetivos, tenho os meus sonhos, mas eu preciso alimentar e disciplinar e não me esquecer da gratidão. Tudo que Deus fez na minha vida, nessa minha jornada de 41 anos. E olha, irmãos, foi muita coisa boa. Muita coisa boa aqui como igreja, muita coisa boa na minha casa como família, muita coisa boa na saúde nossa, do meu filho, muita coisa boa. O Felipe saiu daqui correndo hoje, que é o nosso pastor aqui da música, porque um dos seus colegas de trabalho perdeu o filhinho de 4 anos. E ele foi lá dar assistência no velório. A gente não quer nem imaginar, né? Perder um filho de 4 anos. A idade do meu filho. Então a gente não quer nem falar nessas coisas. Mas elas acontecem. Mas a gente está vivo. E a gente precisa agradecer a Deus por isso. A gente precisa dar graças a Deus por isso. Porque, no fundo, se nós formos tratados com a nossa condição de pecadores, estaríamos todos mortos. A regra do universo é essa. A Bíblia diz, o pecado gera morte. Então, pecou, morreu, acabou. Mas pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados. E aí, ao invés de ter a morte, ganhamos a vida. Ao invés de termos condenação, ganhamos a salvação. Ao invés de termos uma justiça implacável contra nós, temos a misericórdia de Deus a nosso favor. Essa é a grande revelação da graça, né? Essa misericórdia de Deus em nosso favor. E a gente precisa receber isso com gratidão. E a gente precisa estender essa gratidão, ensinar essa gratidão aos nossos filhos, convidar as pessoas a virem louvar a Deus em gratidão também. Esse ano eu fiz um curso de missões e o slogan do curso do movimento que é Perspectivas para o Mundo Cristão é: até que todos os povos o adorem. Ou seja, o grande objetivo missionário é que todos os povos do mundo adorem a Deus. Todos os povos do mundo tenham a mesma gratidão a Deus que nós podemos ter hoje, que o salmista tinha quando escreveu esse salmo. Todos os povos o adorem. A adoração é, dentre tantas coisas, uma experiência de gratidão, de louvor a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na nossa vida. E talvez um convite evangelizador seja esse: vem adorar a Deus com a gente, vem agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, vem adorar a Deus pela misericórdia dEle na sua vida, vem trazer a Ele a sua adoração como expressão de uma resposta a essa graça. O que vamos dar ao Senhor? No outro salmo, o salmista diz: o que vamos dar ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que o Senhor tem nos feito? O que vamos dar a Deus? Vamos dar a adoração, vamos dar o nosso corpo, vamos dar a nossa mente, vamos dar a nossa boca, vamos nos dar em adoração e em louvor a Ele, por todos os seus benefícios que Ele tem nos feito. Alimente-se de gratidão. Você será uma pessoa melhor, você terá uma vida melhor. A vida das pessoas amarguradas, a vida das pessoas ingratas é muito triste. Se torna muito pesado.
os fardos que elas carregam sobre si, com suas amarguras, com sua ingratidão, se torna um fardo muito pesado de se carregar. É triste, é pesada a vida de quem carrega amarguras, ingratidões, ressentimentos. Não, vamos ser leve, vamos ser leve. E a leveza vem da gratidão, agradecer a Deus. Está calor, estou suando. Graças a Deus, glória a Deus. Tem aguinha gelada lá fora para a gente. Temos provavelmente água na nossa casa para banhos à vontade. Temos motivos de gratidão, tantos. Daqui a pouco eu vou procurar um lugar para comer que tem ar-condicionado. Eu vou agradecer a Deus por um restaurante com ar-condicionado daqui a pouco, já que a minha casa também ainda não tem, né? Então, mas graças a Deus por tudo isso que Ele nos dá, a forma como Ele nos abençoa. Amém? Você tem motivos de gratidão? Tenho certeza que tem. E não se esqueça deles, anote-os, anote hoje, anote amanhã, não se esqueça, coloque em prática isso, anote os seus motivos de gratidão, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus na sua vida, na sua existência. Te convido a orar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque esse ano o Senhor nos abençoou muito. O Senhor cuidou de nós, o Senhor manteve a nossa vida, o Senhor manteve a nossa saúde, o Senhor manteve a nossa sanidade mental. O Senhor manteve as nossas crianças vivas. O Senhor manteve os nossos trabalhos, a nossa forma de conquistar o nosso sustento e abençoar as pessoas. O Senhor manteve a vida da nossa igreja, a nossa igreja de portas abertas. O Senhor tem nos abençoado muito e nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus. E que no ano novo a gente não se esqueça de nenhum dos teus benefícios nesses tantos anos passados. Que a gente não se esqueça de nenhum dos teus benefícios por toda a nossa vida, pela vida dos nossos pais, pela vida dos nossos avós, pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que virão. Desde já nós te agradecemos por teu amor, por tua fidelidade, por tua misericórdia, por todas as tuas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Jesus. Não deixe que a gente se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Amém.